Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 13 de junho. Depois da grande atuação que o Botafogo teve diante do Fluminense, com vitória no Clássico por 1-0 no estádio Newton Santos, sendo que poderia tranquilamente ter terminado 5, 6 ou até mais, você sabe disso, o Glorioso volta toda a sua atenção e energia para o Grêmio, que hoje vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. É um confronto para a gente ficar de olho, claro. Além de estudar o nosso próximo adversário, conhecer melhor as suas características, como o Grêmio vem jogando, a gente tem que ficar de olho e começar a observar os impactos que as convocações para a Copa América vão ter sobre as equipes. São 5 jogadores convocados pelo lado do Flamengo e 2 pelo lado do Grêmio. Fora que no Grêmio, você tem a lesão do Diego Costa. Uma lesão importante, que afinal de contas, o Diego era o titular, mas vai ficar pelo menos 2 meses afastado. Então a gente já sabe com toda certeza que contra o Botafogo são 3 desfalques importantes. O Soteldo, o Vila Sante e o Diego Costa. Como que o Renato vai armar o Grêmio na partida de logo mais? A gente vai acompanhar esse jogo e na resenha de 10h05 da noite, a gente vai repercutir, né, como é que foi essa partida, como é que o Grêmio se comportou. Então já fica o convite, 10h05 da noite tem live. Mas não só isso, né, gente? Tem programação aqui completa ao longo dessa quinta. Tem esse Radar Alvinegro, tem o Fala Fogão Shorts, tem a resenha da hora do almoço, tradicionalíssima, tem o Radar Alvinegro segunda edição, mais a live de 10h05 da noite. Então tem conteúdo pra caramba ao longo dessa quinta. Inscreva-se, deixa o seu like, porque dessa maneira a gente vai alcançar os 48 mil inscritos até o dia 17 de junho. Estamos chegando na data, no prazo limite, mas a gente também está caminhando em busca dessa marca, desse objetivo, e com a ajuda de vocês chegaremos lá. Nesse vídeo daqui, além de falar um pouquinho sobre o Grêmio e tudo mais, a gente vai falar também sobre o Marlon Freitas e Cuiabano, declarações que foram dadas na zona mista. E também uma informação do GE sobre o mercado da bola. Dia 10 de julho vem aí, você sabe muito bem disso. Começa a janela do segundo semestre, que vai até o dia 2 de setembro, um longo período de janela. E o Botafogo está estudando mais uma alternativa para poder reforçar o seu elenco. Além da zaga, que você já sabia, o Botafogo de fato deve avançar na busca por um meia que tenha capacidade de atuar também na ponta esquerda. Hoje o Tietê está fazendo aquele lado na ausência do Jefinho e do Savarino. E está indo muito bem, diga-se de passagem. Esse é um ponto importante da gente destacar. Enfim, vamos em frente. Já sabe, já passei os recados iniciais. Então vamos começar trazendo aqui algumas declarações, tanto do Cuiabano quanto do Marlon Freitas, na zona mista. Começando aqui pelo Cuiabano, ex-atleta do Grêmio, você sabe muito bem disso, inclusive fica aqui o nosso grande agradecimento ao tricolor gaúcho por ter vendido 100% do Cuiabano por $1.380.000, pouco mais aí de 7 milhões de reais. Cara, que contratação do Botafogo. Não sei se o Cuiabano vai ser titular contra o Grêmio, tá? Todo mundo vai querer que o Cuiabano jogue sempre. Isso porque a disputa ali tá entre Cuiabano e Hugo, e a gente tem aquela coisa que o Hugo defensivamente, isso e aquilo, e o Cuiabano defensivamente está indo bem pra caramba, é bom que se diga. Eu mostrei aqui ontem no vídeo que foi publicado no canal. O Cuiabano, na partida contra o Fluminense, teve 6 cortes, 6 desarmes. Contra o Corinthians, ele já tinha sido líder de desarmes da equipe também, tá? Junto do Luiz Henrique na ocasião. Então, 5 desarmes contra o Corinthians, 6 desarmes contra o Fluminense, puxou a fila nessa estatística e realmente está fazendo bons jogos com a camisa do Botafogo nesse começo. Porém, a gente não pode perder de vista que um dos pontos que prejudicou bastante o Cuiabano lá no Grêmio foram as seguidas lesões na mesma coxa. Então, o Arthur Jorge, junto da comissão técnica, com toda certeza, vão ter bastante cuidado com o atleta. De repente, você não vai ter o Cuiabano jogando ali, um jogo atrás do outro. Ele vai fazer um rodízio, porque dessa forma você vai permitindo que o atleta possa se recuperar, possa estar sempre plenamente disponível, e dessa forma você evita lesões. E é bom que o Botafogo fique com seu departamento médico zerado, verdade seja dita. Mas deixa eu trazer aqui a declaração que o Cuiabano deu à BTB Esportes na zona mista. Foram 2 declarações do jogador. Abre aspas. O Mister me deu total confiança para eu fazer o jogo que sempre fiz. Venho treinando bastante. O grupo me recebeu muito bem. Estou me sentindo em casa. Todo o grupo está junto. Estamos trabalhando bastante. O Mister tem sido um pai para a gente. O trabalho vai fluindo. Interessante observar
essa visão do cuiabano, né? O mister tem sido um pai pra gente. Isso se trata de relacionamento. Nada mais é do que relacionamento interpessoal, como os atletas estão lidando com o Arthur Jorge, como eles estão se relacionando com o treinador, que sim, deixa muito claro, existe uma hierarquia, mas aquele papo do Arthur Jorge de que eu não vou ser amigo deles, a gente sabe que não é bem assim. Tem uma hierarquia, tem que ser respeitada, mas que bom que tem um relacionamento bacana, positivo no dia a dia. Tem cobrança? Sim, tem que ter. Afinal de contas, se você quer evoluir, tem que cobrar, tem que fazer os caras trabalharem cada vez mais. E tá certo, Arthur Jorge tá certíssimo. Mas também tem um relacionamento ali de amizade, um relacionamento bacana entre o comandante e seus comandados. Questão de gestão de grupo, né, gente? Gestão de grupo bem feita faz uma baita diferença. O jogador seguiu dizendo, é muito bom ganhar um clássico, o grupo todo está de parabéns. Erramos bastante o gol, poderia ter sido um placar bem mais amplo, mas acontece. Vamos trabalhar bastante para acertar nos próximos jogos. Estamos sempre trabalhando para estar ali, entre os 3 primeiros na tabela. Agora o foco é para domingo, contra o Grêmio. Um jogo muito importante também. Interessante observar aqui, nessas 2 declarações do cuiabano, como ele fala sobre trabalho, né? Trabalhar bastante, estamos trabalhando bastante. A gente trabalha para estar sempre ali entre os 3. Trabalho, trabalho, trabalho. A repetição disso dá o tom. Inclusive, a gente pode também pegar aqui declarações do Marlon que apontam na mesma direção. Se liga só, vou trazer algumas declarações aqui do Marlon para vocês. Abre aspas. Eu gosto muito da parte tática do jogo, procuro estudar bastante. Desde o primeiro minuto, o Botafogo mereceu o resultado. Fomos uma equipe muito eficiente na pressão. É continuar trabalhando. Tem muita coisa para corrigir ainda. E olha só esse detalhe aqui, Fogão. Essa parte aqui eu achei ótimo, porque são as nuances do trabalho do Arthur Jorge. Aquilo que compõe o trabalho da comissão técnica para que a gente possa seguir se desenvolvendo. Quinta-feira, o Arthur Jorge vai puxar nossa orelha no vídeo. Isso é certo. É um cara muito detalhista, que tem ajudado bastante o nosso grupo. Temos comprado bastante a ideia dele. É um Botafogo com muita intensidade dentro e fora de casa. Tenta propor, ser protagonista nos 90 minutos. O Mister é muito detalhista, um cara que tem ajudado bastante. E eu sou prova disso. A filosofia de trabalho dele ajuda muito na minha característica do jogo. Tem me potencializado, não só a mim, mas a vários jogadores. Compramos a ideia de uma forma muito forte. É um cara que gosta de propor jogo. É um cara muito gente boa, verdadeiro, que chegou com uma mentalidade muito vencedora. Tenho certeza de que juntos vamos conquistar coisas grandes nesse ano. São vários os detalhes interessantes nessas falas do Marlon. A questão de essa certeza, essa convicção de vamos conquistar coisas grandes nesse ano, que o Arthur Jorge é muito detalhista, que mesmo vencendo, ele vai mostrar no vídeo vários pontos que a gente precisa melhorar. Isso é fundamental para a construção de uma equipe vencedora. Que bom, de verdade, que o Arthur Jorge tem essa mentalidade. E que bom que os jogadores abraçaram a causa e a ideia rapidamente e, nas palavras do próprio Marlon, muito forte. Os caras realmente compraram a ideia do treinador. E a gente sabe que isso no futebol pode fazer uma baita diferença. Quando você tem um bom relacionamento, quando você tem respeito, amizade, trabalho, e todo mundo focado no mesmo objetivo, a chance de você conquistar alguma coisa aumenta barbaramente. E que a gente possa caminhar nessa direção. Agora, também tem aquele lado. Para conquistar, o Botafogo tem que fazer uma segunda janela muito positiva. Então, aproveitando para a gente poder começar a falar sobre isso, segundo o GE, o Botafogo agora tem uma nova prioridade para a janela do segundo semestre. Você já sabe que a gente está acertado com o Igor Jesus e com o Alan. Inclusive, esses 2 jogadores, eles devem começar a treinar no Botafogo muito em breve, tá? Apesar do contrato só começar a valer a partir do dia 1º de julho, os jogadores provavelmente serão integrados ao elenco para poder começar iniciando ali o trabalho, se preparando, para quando chegar no dia 10 de julho, a gente já tem a possibilidade de utilizá-los. Esse é um ponto bem importante. O Arthur Jorge vai começar a observar esses jogadores junto dos demais atletas. Então esse é um ponto legal aqui. Mas em termos de segunda janela, a gente sabe que não dá para ficar só no Alan e no Igor Jesus. Porque o nosso elenco, embora seja um bom elenco, e eu acredito que nesse momento
todo botafoguense enxerga que a gente tem bastante qualidade disponível ali no nosso elenco, mas sempre há margem para melhorar, sempre há margem para evolução, essa é a grande realidade. E isso vale tanto para o Botafogo quanto para as demais equipes. Quem for bem nessa segunda janela pode dar um salto ali importante, visando conquista de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores. E o GE trouxe a informação que a nova prioridade do Botafogo para essa janela do segundo semestre é a contratação de um meia que também atue pela ponta esquerda. E é importante que seja um jogador versátil, porque, por exemplo, nesse momento a gente está sem o Savarino e sem o Jefinho. Vocês sabem disso, o Jefinho está machucado, só deve voltar ali para o fim de julho, começo de agosto, justamente quando começa a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil e, na sequência, oitavas da Copa Libertadores. E o Savarino, pelo menos até o fim de junho, vai depender do desempenho da Venezuela na Copa América. A Venezuela que está em 4º lugar nas eliminatórias, é bom lembrar. Você está vendo aí a tabela de classificação das eliminatórias e eles estão fazendo um grande trabalho. Então não dá para a gente chegar aqui e falar a Venezuela é fraquíssima. Com toda certeza, no grupo que eles estão na Copa América, que tem até a Jamaica ali, a Venezuela não tem a menor chance. Não é verdade. Venezuela tem chance, sim, de avançar para a fase de mata-mata da Copa América. E avançando, a gente perde o Savarino por ainda mais tempo. Então, o Savarino, claro, ele vai querer avançar pra caramba com a sua seleção, de repente chegando até a grande decisão, vai que... Mas, assim, o Botafogo vai ficar sem o jogador durante bastante tempo. E eu não vou dizer aqui que eu vou ficar super torcendo para a seleção da Venezuela e bem pra caramba, porque quanto mais tempo a gente fica sem o Savarino, pior pra gente. A grande realidade é essa, não tem como, tem um impacto da Copa América. E já já a gente vai falar sobre isso. Mas pensando nessa contratação de um meia com capacidade para cair pela ponta esquerda, isso é super importante, porque, querendo ou não, a gente já tem um meia que pode cair pela ponta direita, que é o Romero. Mas não temos para o lado oposto. E nesse momento o lado oposto vem sendo realizado pelo Tietê, que está fazendo muito bem o seu trabalho, motorzinho, jogou pra caramba contra o Fluminense, mas claro que o ideal é que você tenha um especialista da posição, um cara que realmente possa agregar novas características à equipe do Botafogo. Então é bom saber que a diretoria está de olho e de repente a gente vai ter de fato 4 contratações, 4 novos reforços para a janela do segundo semestre. Igor Jesus, Alain, um zagueiro e um meia que pode atuar pela ponta esquerda. Que bom, né, Fogão? Que bom, porque a gente sabe que a gente precisa, mas sempre fazendo aquela observação. A lateral direita me preocupa não na titularidade, mas na alternativa. O Matheus Ponte ainda não está pronto, está cru, vai oscilar. E o Rafael, o Rafael a gente não conta, né? Porque mais uma lesão grave não dá realmente para a gente ficar contando com o Rafael. Agora, falando sobre os impactos da Copa América, você sabe que várias equipes do futebol brasileiro tiveram vários atletas convocados. No jogo de logo mais, por exemplo, entre Flamengo e Grêmio, são 5 atletas convocados pelo lado do Flamengo, mais 2 atletas convocados pelo lado do Grêmio. O Soteldo e o Vila Sante, conforme eu disse, não jogam durante todo esse mês de junho, nem o Diego Costa, que vai ficar 2 meses afastado por conta de lesão. O Grêmio que pode ter outros desfalques, o Flamengo a mesma coisa, e isso vai impactando todo mundo. O Palmeiras teve 4 atletas convocados, o Atlético Mineiro também teve jogadores convocados, o Internacional perdeu o Borré e o Valência. Só isso. Borré e Valência, tipo assim, 2 opções ali de jogadores que estão sempre jogando, né, disputando titularidade, jogando juntos de vez em quando. Então vai impactar todo mundo. E de verdade, quem conseguir lidar melhor com essas ausências vai abrir vantagem no Campeonato Brasileiro. Por isso que é tão importante a gente ficar de olho a partir dessa 8ª rodada, como as equipes vão começar a lidar com essas ausências. O Botafogo, mesmo na ausência do Savarino, fez uma partidaça. Agora, será que o Flamengo vai conseguir, com o time todo desfalcado, remendado, será que eles vão conseguir manter um bom nível de performance? E eu falo do Flamengo porque o Flamengo, ganhando o Grêmio, ele reassume a ponta da tabela. Ele passa o Botafogo, vai a 17 pontos. Como que vai ser isso no fim das contas? É bom a gente observar, o Botafogo vai buscando as suas alternativas, mas as outras equipes também. Os detalhes podem apontar os rumos do Campeonato Brasileiro, porque vale lembrar, até a disputa das oitavas da Libertadores são 9 jogos, agora 8 para o Botafogo. E a gente nesse período aí até o fim de junho vai ter ali umas 5 partidas acontecendo. Campeonato Brasileiro se decide no detalhe muitas vezes. 3 pontos, 1 ponto, 2 pontos podem fazer toda a diferença. Quem vai levar melhor? Eu espero que seja o Botafogo.
Enfim, daqui a pouco eu tô de volta, Fogão. Era isso que eu queria passar de informação. Deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, vai ter muito conteúdo ao longo dessa quinta aqui no canal. Então inscreva-se, dê essa moral, porque faz toda a diferença. Um grande abraço e até a próxima.